Sejam muito bem-vindos para mais uma semana de aulas da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrada pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, Ouro Branco, Minas Gerais. Eu sou Ben David, responsável pela disciplina, e essa semana 12, nós estaremos na semana de avaliações, mais especificamente, a semana da prova 3, para os alunos matriculados na disciplina de Estatística e Probabilidade aqui no campus Alto Paraopeba. Para que os demais participantes que nos acompanham ao longo do canal do YouTube não tenham prejuízos na continuidade do nosso curso, para esta semana, que vai do dia 2 a 6 do mês 8 de 2021, nós deixaremos uma série de vídeos como continuação do curso R Módulo Básico, que fizemos a reprise nas semanas 4 e 8, onde, respectivamente, demos as avaliações das provas 1 e 2, que são pré-requisitos para a nossa avaliação de conhecimento dos nossos alunos. Então, nessa semana em específico, nós e os alunos matriculados estaremos na semana de avaliação, que faremos isso via Portal Didático, que é a plataforma interna da instituição do qual nós fazemos as nossas avaliações. Para essa semana, nós deixaremos as aulas 19, 20 e 21, que correspondem a pacotes, carregando e anexando pacotes e namespace de um pacote. Para essa semana, nós deixaremos as aulas 19, 20 e 21, que correspondem a pacotes, carregando e anexando pacotes e namespace de um pacote. Vamos lá? Olá, eu sou o Ben David e estamos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico, aula 19. Hoje nós iremos tratar sobre pacotes. Para mais detalhes sobre essa aula de hoje, entre na página do curso bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação, em material, mais especificamente na opção básico, vocês estarão diante da página deste módulo. Em sumário, você pode vir na seção pacotes e ter um maior detalhamento sobre o que iremos discutir hoje. Bem, inicialmente iremos definir um pacote como um diretório contendo arquivos específicos e subdiretórios, dos quais iremos armazenar as nossas funções. Ao invés agora de armazenar essas funções em scripts e depois carregá-los pela função source ou utilizar a função load, nós iremos agora usar o pacote. Esse pacote, ele, além de poder armazenar essas funções, nós poderemos também compartilhar. E na realidade, o pacote ele é um diretório com estruturas dos quais nós conseguiremos sincronizar para poder utilizar corretamente essas funções de interesse. Uma outra ideia sobre o pacote é a questão de propagação de conhecimento. Nós, ao invés de guardar essas informações que podem ser úteis para outros contribuidores, nós poderemos disponibilizar isso, por exemplo, no CRAN, na base onde estão os pacotes do R, e todo usuário que tem interesse em utilizar essas funções para um determinado fim podem baixar esse seu pacote que você desenvolveu. Então, no sentido de propagação de conhecimento, é uma outra opção a
essa entidade de pacote, né? Bem, então, diante dessa definição, nós temos algumas perguntas básicas. Então, a base do R, ela é toda constituída de pacotes. Então, as funções que nós utilizamos quando nós instalamos o R a primeira vez e vamos executar suas funções, internamente o que nós temos é um conjunto base de pacotes em que esses pacotes nos disponibilizam essas funções. Então, a expansão do R hoje é tanta que, feita uma pesquisa rápida, até a data do dia 11 de 3 de 2021, nós tivemos especificamente 17.295 pacotes disponíveis no CRAN, que é o local, um servidor web que nós podemos acessar esses pacotes e instalar no nosso computador. Os arquivos que nós temos básicos para poder, na realidade, a estrutura básica de compactação que nós podemos compartilhar os nossos pacotes é por um estilo de compactação com as extensões .targz, .zip e algumas outras variantes que nós temos. Mas especificamente, o .targz é o que nós vamos chamar de pacote-fonte. É nele em que nós poderemos acessar os scripts.r que, sei lá, porventura podemos ter interesse de tentar estudar um pouco mais sobre determinado pacote. As compactações .zip é o que nós chamamos de pacotes compilados. A interface do R, ela inicialmente foi criada para as plataformas Unix. Então, para eu poder utilizar, por exemplo, no Windows, o que acontece é que quando nós chamamos a instalação via CRAN, o que o CRAN, na realidade, o que a instalação, a função específica, ela me permite é compilar para o meu sistema operacional para que eu possa utilizar as funções específicas corretamente. Então, o .zip é um pacote compilado para eu utilizar, por exemplo, no sistema operacional Windows ou Macintosh, que pode ter alguma variação. Mas a ideia, o pacote-fonte que nós iremos acessar, vamos dizer, a estrutura de como é que esse pacote foi constituído, a gente sempre tem que pensar no pacote-fonte, que é o .targz. Onde é que nós podemos encontrar esses pacotes que eles estão publicados, por exemplo, no CRAN, que é o nosso principal servidor local, vamos dizer assim, em que nós iremos acessar esses pacotes para instalar no nosso ambiente. Nós temos o CRAN e temos alguns outros. Em alguns anos, nós vemos um crescimento do repositório GitHub quanto à disponibilidade de pacotes. Só o que aqui nós vamos ter? Quando você disponibiliza um pacote via CRAN, nós temos todo o grupo específico do R-Core Team, que são as pessoas mantenedoras do R, que faz as suas atualizações e mantém estes pacotes, passa por um crivo específico para que esse pacote garanta que as 3 plataformas básicas, Windows, Linux e Macintosh, esse pacote consiga trabalhar corretamente. Se algum dos pacotes estiver em alguma outra plataforma, não há essa garantia. Geralmente o que a gente faz com esse repositório GitHub, por exemplo, é quando nós estamos num projeto inicial, queremos fazer um compartilhamento, queremos criar páginas web, de modo que a publicidade desse pacote e a contribuição de outros desenvolvedores para esse pacote possam ser mais acessíveis. Aí é uma via interessante. Mas prefiram sempre instalar pacotes que estejam disponíveis no CRAN, pelo que nós falamos anteriormente.
Uma outra ideia sobre o repositório GitHub é que uma série de funções e pacotes, juntamente com a IDE RStudio, nos proporciona facilidades imensas de disponibilizar o nosso pacote via GitHub. Contudo, mais especificamente, se você vai instalar um pacote, prefira aqueles que estão sob o CRAN. Então, o CRAN é o nosso repositório básico de pacotes que iremos buscar por meio dele a instalação desses pacotes interessados, né? Beleza. As funções básicas que nós vamos instalar, e aí nós devemos estar atentos a esse procedimento, que é a instalação e a utilização das funções após a instalação. Uma coisa é nós instalarmos esse diretório e disponibilizá-lo no nosso ambiente R, e outra coisa é nós acessarmos as funções que estão nesse diretório. Uma coisa que nós não podemos confundir é que pacote não é igual a biblioteca. Apesar de nós termos essa função library, que ela significa anexar um pacote no caminho de busca e, por consequência, termos a acessibilidade dessas funções, uma biblioteca, na realidade, é um diretório também, só que de um conjunto de pacotes. Por exemplo, no ato da instalação que nós fazemos do R, vai existir lá um diretório chamado library, em que esse diretório ele armazena as funções dos pacotes base da instalação do R e daqueles que nós instalamos. Esse diretório nós chamamos de biblioteca. Então, quando nós vamos nos referir a pacote, não podemos confundir isso em termos de definição, porque quando nós vamos para os manuais, nos manuais do R, há essa diferenciação quanto biblioteca e pacote. Tem algumas outras definições que são feitas sobre o que é uma biblioteca para o R, mas quando nos referirmos a pacote, não vamos confundir essa definição. Feito esses esclarecimentos sobre a instalação e como utilizar as funções, as funções básicas para esses procedimentos de instalação e utilização, nós vamos utilizar o Install Packages ou os atalhos do RStudio, e para utilizar as funções nós vamos anexar, e aí uma coisa interessante mais à frente, que a gente se confunde muito, usuários R, de dizer que nós carregamos um pacote, e aí nós vamos ver que tem uma diferença entre carregar e anexar. Quando nós usamos o library, nós na realidade anexamos o pacote, e as funções básicas que nós usamos é o require, o library ou esses operadores, 2 pontos ou 3 pontos sequenciados, né? Bem, quanto à questão da publicação, se nós vamos utilizar ou não, ou na realidade se nós vamos publicar ou não, aí vai do seu interesse. Bem, contudo, nós dizemos que por mais que você não tenha interesse de publicar isso no CRAN ou no GitHub, é interessante sim quando você quer uma melhor eficiência de utilização das suas funções que você criou. Por quê? Porque quando você carrega um pacote, essa estrutura ela tem vamos dizer assim, o compromisso de sincronizar ou carregar de modo mais eficiente essas funções do que você carregar essas funções manualmente por linhas de comando de execução. Então é como se essas funções carregassem corretamente por meio de um pacote. E outra coisa é a questão de eficiência, rapidez. Quando você carrega um pacote e disponibiliza isso no seu ambiente de busca, no seu caminho de busca, as funções já estão de pronto disponíveis para a sua utilização. Então, o seu processo de trabalho se torna muito mais rápido. Feito essas considerações básicas,
Nós temos que um esqueleto, como nós falamos, né? Nós temos um conjunto, um pacote, ele é um diretório em que nós temos um conjunto de arquivos e um conjunto de subdiretórios básicos para a estrutura desse pacote. E aqui está o esqueleto. Nós não vamos detalhar muito, porque lá no módulo nível avançado e no nível intermediário também, nós já vamos começar uma introdução de como desenvolver um pacote. Então aqui o que nós temos é só a apresentação básica de quais os arquivos e subdiretórios que nós temos de um pacote. Dois arquivos básicos de entrada que nós temos é o description e o namespace. O description é onde vai estar todos os componentes que detalha qual o título, o nome do seu pacote, o nome dos autores, versões do pacote, quais as funções, quais os pacotes que eu preciso carregar, que eu dependo desses outros pacotes para utilizar no meu pacote, a descrição desse pacote que você tem, quais as importações, ou melhor, quais o carregamento, quais os repositórios. Bem, muito mais detalhes podem ser inseridos nesse arquivo, em que esse arquivo é específico e tem este fim. O namespace é um arquivo interessante e ele não foi desenvolvido logo no início da construção do ambiente R lá em 96. Ele veio com o tempo das atualizações e versões do R, em que esse arquivo ele é vamos dizer, o veículo que faz com que a gente determine quais as funções do nosso pacote que nós queremos exportar, quais as funções do nosso pacote que nós não queremos exportar, são funções internas, e quais as funções que estão em outros pacotes que eu quero importar para o meu pacote devido à dependência que eu tenho deles. Por exemplo, vocês na ciência de dados podem criar um pacote sobre análises e está interessado na família de funções do Tidyverse de pacotes, né? Então você pode chamar esses pacotes, essas funções e importar por meio do namespace, claro, definindo lá no description quais esses pacotes que você está querendo carregar e que você vai precisar dentro do seu pacote. O subdiretório R, onde está a raiz, é onde está seus scripts R, é onde está a mola mestre de toda a funcionalidade do pacote. Então, as funções todas estarão aí dentro. Banco de dados, essas coisas, nós temos diretórios específicos, não estamos detalhando para esse momento. O subdiretório main é onde esses pacotes que nós vamos exportar, na realidade, as funções que nós vamos exportar que estão dentro do subdiretório R, nós precisamos criar um help, uma página de ajuda sobre essas funções, dizendo o que é que essa função faz, quais os argumentos dela. Então, esse arquivo é construído dentro do subdiretório main. E especificamente nós vamos utilizar a extensão .rd para esses arquivos. Com a funcionalidade, um pacote muito interessante que nós temos hoje, que é o ROxygen 2, nós podemos fazer isso de modo muito mais rápido, a construção desses helps, desses arquivos de ajuda dentro do próprio script R. Antes, a gente fazia estruturas com arquivos, né? Não estruturas, né? Mas a gente criava arquivos .rd e inseria as instâncias, vamos dizer, não instâncias, mas comandos específicos como título, funcionalidade, a gente inseria isso antes tudo num arquivo .rd. Hoje a gente tem o pacote ROxygen 2 e dentro do próprio R, quando nós compilamos o arquivo, na realidade o pacote, ele cria para nós essas extensões .rd sem precisarmos fazer isso manualmente. Então a estrutura básica de um esqueleto de pacote, ou melhor, de um pacote, tem esses componentes
esses arquivos e subdiretórios básicos. Claro que nós temos pacotes mais complexos, que nós usamos outras linguagens, como falamos lá no início das nossas aulas, que o R é a sua própria construção, a interface de integração de outras linguagens faz parte do R. Então a gente pode utilizar outras linguagens dentro do nosso pacote e aí não cabe agora discutirmos. Criaríamos outros subdiretórios específicos para inserir isso. Internacionalização de pacote, quando nós queremos fazer a tradução para outras línguas, criaríamos outros subdiretórios específicos. Há uma gama de situações em que aqui, para esse momento, nós vamos estudar a estrutura básica. Quando nós falamos de estrutura básica de um esqueleto, nós estamos dizendo que esses arquivos e subdiretórios, eles devem existir em qualquer pacote. É a condição mínima para você construir um pacote. Esses 4 componentes. 2 arquivos e 2 subdiretórios, o R e o mem. Nós temos um pacote aqui desenvolvido por nós, que é o Midrange MCP, que ele é utilizado para a área de comparações múltiplas, na área experimental, e nós vamos utilizar ele como modelo para fazermos a instalação, verificarmos o seu subdiretório, na realidade o repositório, no GitHub. Na realidade nós estamos falando de instalação, nós estamos mostrando 3 vias com os quais nós podemos realizar a instalação desse pacote, que nós podemos utilizar a função install packages, e aí diretamente a gente só digita o nome do pacote. Lembrem-se que letras minúsculas e maiúsculas fazem sentido. Quando vocês fazem isso no R puro, o R ele abre uma janelinha pedindo que você insira o espelho. O espelho é como se fosse um acesso rápido dentro do seu país de origem do acesso ao CRAN. Então, nós falamos também isso nas primeiras aulas, que o primeiro espelho do CRAN, por exemplo, foi o espelho desenvolvido lá pelo Departamento de Estatística da UFPR. Então, a gente escolhe o espelho para ter um acesso mais rápido, por exemplo, à instalação desse pacote midrange. No caso do RStudio, ele por default, ele já tem o espelho do próprio RStudio, e aí se você não faz a alteração, se você não pede escolha nenhuma, ele instala automaticamente por essa linha de comando o install packages. Uma outra coisa que nós podemos fazer eu não estou interessado em instalar diretamente do CRAN. Eu fui lá no CRAN e baixei o arquivo fonte, na realidade, compactado, que é o targz. No caso do Windows, você poderia também baixar o compilável, mas como sugestão, prefiro o .targz, que mesmo sendo no Windows, ou não tenho a certeza no Macintosh, mas mesmo sendo no Windows ou no próprio Linux, o targz, se você instalar, ele vai ser reconhecido sim também por essas plataformas. Então a forma de você fazer isso pelo arquivo compactado e não indo diretamente pelo CRAN, no caso, essa instalação aqui pelo CRAN, você precisa ter acesso à internet. Essa daqui, eu tenho o arquivo no meu computador, o arquivo compactado, eu não preciso de ter internet nesse momento para instalação. Eu precisarei de internet para instalação caso esse pacote ele tenha dependências de outros pacotes. Então, se você precisa e tem dependência de outros pacotes, você precisa ter esses outros pacotes e instalar manualmente. É preferível, entre esse e esse, você utilizar esse daqui, porque por default, por padrão, ele já instala pelo CRAN pela internet, e se tiver dependência também ele instala automaticamente. Você não tem que estar se preocupando que outros pacotes esse midrange MCP depende. Uma outra via, eu também gosto, tem alguns pacotes que não estão publicados e que são muito interessantes, que eu acabo instalando também via GitHub.
Para nós acessarmos esses pacotes via GitHub e ele instale isso dentro do meu computador, nós precisaremos de um outro pacote que é o DevTools. Então eu instalo primeiro o DevTools via CRAN e para instalar o Mid-Range MCP, por exemplo, que também tem um repositório lá no GitHub, eu uso essas linhas de comando. Eu estou dizendo qual é o diretório, o repositório base desse pacote, que no caso é a minha conta. Então o meu repositório lá, meu diretório raiz lá é Ben David, e o subdiretório é o nome do pacote, que é o Mid-Range MCP. Então quando você está querendo saber se um pacote está via GitHub, uma sugestão que eu dou, vai lá no Google, digita o nome do pacote e depois ponha o nome GitHub, ou põe o nome do pacote, digita o nome em inglês package, depois GitHub, que se tiver o arquivo, se tiver esse pacote nesse repositório, muito rapidamente as primeiras opções serão esse repositório específico. Então a instalação básica são essas três formas aqui de nós instalarmos um pacote. Existe uma outra situação, e aqui nós temos um link, essa videoaula, ou na realidade esse slide está disponível aqui na aba de programação em R, aqui em cima, na aba aqui slides de aulas. Então na aula 19 você tem disponível esse slide. E aqui nós temos um link para vocês acessarem de uma videoaula que nós temos de pacotes desativados. O que é que são pacotes desativados? Sob o CRAN, nós temos um pacote em que o R, por alguma situação, passou por atualizações, ou algum pacote que esse pacote específico que eu estou interessado foi desativado ou não passou por atualizações necessárias para as versões seguintes do R, acaba com que esse pacote de interesse ele também tenha sido desativado, ou seja, não está mais disponível diretamente no CRAN, ao passo que eu não posso mais utilizar essa função install packages para instalar. Mas o R tem a política de que todo pacote desativado ele tem o arquivo fonte. Se você tem o arquivo fonte dele, ou na realidade que ele está disponível no CRAN, o que é que você faz? Você pode baixar, e baixando você pode utilizar essa opção de instalação pelo arquivo fonte, que é o .targz. O que é que pode acontecer? Quando o arquivo está desativado, significa que em alguma das três plataformas básicas pode estar havendo um problema de instalação e o pacote pode não funcionar corretamente. Da mesma forma que pode acontecer isso se tiver algum pacote via GitHub. Então não há garantia de que esse pacote está funcionando corretamente, como acontece se você está baixando pelo repositório do CRAN. Então, aqui eu tenho uma videoaula, porque às vezes tem um pacote lá antigo, nossa, tem funções interessantíssimas dele. Eu queria ver como é que foi o processo de desenvolvimento. O que é que você pode fazer? Tenta instalar esse pacote que está desativado. Ou pega o arquivo fonte e pega lá dentro do subdiretório R essas funções. Aqui eu tento mostrar como você reinstalar esse pacote. Alguns pacotes desativados, ou órfãos, como nós chamamos, podem não ser possíveis essa instalação. Uma das coisas que acontece nesse processo é que eu mostro algum pacote mais antigo em que ele, por exemplo, não tinha o arquivo namespace. Hoje, por exemplo, se você vai instalar, a primeira coisa que ele vai acessar é esse arquivo para saber quais os pacotes, quais as funções que vão ser exportadas, as funções de outros pacotes que estão sendo importadas. Então a primeira coisa na instalação que vai ser verificada vai ser esse arquivo, por exemplo. Então aí eu dou mecanismos para que vocês possam instalar, mostrando, quer dizer, evidenciando mais uma vez que nem sempre essas funções, esses pacotes podem ser instalados quando são desativados, mas aqui nós damos alguns caminhos.
E uma coisa que vocês podem fazer é que todo pacote ele tem um repositório, ou melhor, uma página pessoal. A sequência é sempre assim. Vocês vão utilizar aqui sempre o http cran.r-project.org/package. Depois do igual, você pode digitar o nome do pacote, que aí ele te leva para o, vamos dizer assim, repositório, vamos dizer assim, o subdiretório, a página desse pacote. Em que aqui, por exemplo, eu posso vir no package source, que é onde eu tenho o nome do pacote, a versão que eu tenho do pacote e a extensão, que é o tar.gz. Prefiram sempre esse. É aqui onde você consegue ter acesso à forma de como esse pacote foi desenvolvido. Os pontos .zips, e esses daqui para as outras opções, que é o .tgz, e para os sistemas operacionais específicos, né, o Windows e Macintosh, eles são arquivos compilados. Então vocês podem não ter acesso ao .zip, eu digo de certeza porque é o meu sistema operacional. O Macintosh eu não tenho muita utilização com esse sistema operacional, não posso afirmar. Mas o .zip você não tem como ter acesso aos scripts R, por exemplo. Uma vez falado isso, se você quiser ter alguma outra forma de acesso que não está usando essa sequência, uma forma muito rápida de você buscar um pacote é, por exemplo, você digitar o nome do pacote, midrange MCP, e digitar o nome package. As primeiras opções que vai aparecer é justamente a opção da base lá, da página que está no CRAN, né, do nome do pacote. Se você quer ter acesso ao GitHub desse pacote, como eu falei anteriormente, eu digito o nome GitHub. E aqui eu já entro na página, no diretório, no repositório específico desse pacote. E que muitas vezes, a facilidade que eu falei para vocês anteriormente, ele tem uma página, os mantenedores, os desenvolvedores desenvolvem uma página em que essa página ela dá muito mais facilidades de utilização de como as funções ocorrem, como instalar, do que os próprios helps de ajuda do próprio R, né? Então é algo complementar e interessante o repositório GitHub para pacotes nesse sentido. Uma outra coisa, antes de falarmos no acesso às funções, então os objetivos básicos de um pacote que nós temos é o compartilhamento desse código, a otimização que nós falamos anteriormente, mais rápido você acessar as funções, né, o anexamento ou o carregamento dessas funções e a propagação do conhecimento. Não há coisa melhor do que você passar um script seu por meio de um pacote do que você está passando os pontos R's para você executar. Imagine que você tem diversas funções em arquivos diferentes e a pessoa, para poder acessar essa gama de funções, que uma pode depender da outra, eu tenho que carregar separadamente cada script. Ao invés disso, eu disponibilizo um pacote, ele instalou e carregou e anexou o pacote, todas as funções já estão disponíveis no seu ambiente de trabalho. Então a forma de usar essas funções, que agora é carregar ou anexar, na realidade carregar e anexar, que significa quando eu uso o library, que é essa função de anexo e carregamento, significa que nós vamos disponibilizar no caminho de busca, isto é, um atalho para que, após carregar, eu não precise agora especificar que pacote eu quero, que função eu vou utilizar em pacote específico. Então, lá dentro do midrange MCP, eu tenho uma função chamada mr_plot, por exemplo, que calcula o gráfico de barras de um conjunto de análises específicas. Então, nesse caso, eu não preciso mais referenciar aqui que essa função eu estou utilizando do midrange MCP. Como o pacote ele está anexado no caminho de busca, todas as funções, basta eu digitar o nome, elas vão estar disponíveis.
Mais à frente, nós vamos detalhar uma outra opção que nós podemos ter de acesso aos pacotes, que é não fazer o anexamento no caminho de busca. Eu quero simplesmente carregar e utilizar e chamar essa função. Então, eu tenho que, nesse caso, dizer o nome do pacote, usar o operador dois pontos, e dizer o nome da função para que depois eu insira os argumentos específicos. Nesse caso, eu estou usando uma linha de comando que a gente diz que não anexa o pacote. Isso significa que se eu digitar alguma outra função, se não tiver carregado, essas outras funções não irão estar disponíveis no seu ambiente de trabalho. Por isso, uma das vantagens da utilização dessa linha de comando é ter o acesso rápido. Agora, claro, mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos dizer que isso deve ser feito com cautela. Em quais situações nós utilizaremos? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Então, a base de utilização é isso daqui. Nós instalamos nosso pacote, vimos a estrutura básica do nosso pacote e mostramos como carregar e anexar as funções que estão dentro do nosso pacote para utilização. Você pode nos perguntar por que esse procedimento, as funções que nós utilizamos, como por exemplo o cálculo da média, ou essas outras funções que nós utilizamos nessas aulas anteriores, por que nós não fizemos todo esse procedimento? É porque os pacotes, ou melhor, as funções que nós utilizamos até então, são de pacotes que a gente chama de pacotes da base do R. No ato da instalação do seu ambiente, no caso do R, você também instalou os pacotes mínimos para a utilização. Eles, quando você abre o R, tem um pacote específico que é um pacote que tem um conjunto mínimo de funções para utilização, que é o pacote, por exemplo, Base, que a gente chama. Ele já vem anexado no caminho de busca. Ele já me permite com que eu simplesmente digite o nome, não preciso mais, na realidade não é que eu precise mais, não precise carregar e anexar esse pacote para estar disponível essas funções. Eu simplesmente digito o nome da função e tenho acesso rápido a estas funções, né? Essas linhas de comando. Então, é isso que eu queria falar. Nas próximas aulas nós teremos um detalhamento um pouquinho mais e o aprofundamento do desenvolvimento de pacotes para os outros módulos. Qualquer dúvida, deixe suas mensagens aqui no nosso chat. E qualquer coisa, entre em contato pelas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o Ben David e nós estamos com o curso R, Módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 20, carregando e anexando pacotes. Para mais detalhes dessa aula, use a página do curso bendavid.github.io/curso R. Na barra de navegação, nós temos a opção Básico e em Básico você está diante da página desse módulo. Aqui em Sumário você pode vir na seção em Pacotes e na subseção Carregando e anexando um pacote, que você vai ter um pouco mais de detalhamento sobre o que nós vamos discutir de forma simplificada esse assunto na aula de hoje. Nós falamos na aula anterior os passos básicos, a estrutura básica do que é um pacote e comentamos rapidamente sobre o processo de instalação e a utilização das funções desse pacote. Hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre esse processo. Então, o que vem a ser a instalação? Só relembrando, a instalação significa que nós vamos pegar o diretório, que é esse pacote, e vamos instalar, ou seja, tirar do CRAN e colocar no meu
disco rígido no meu computador. Não quer dizer que quando eu abro o R, as funções que estão nesse pacote estejam disponíveis. O que é que eu preciso fazer? Uma das formas é colocar no caminho de busca. O caminho de busca significa que quando eu insiro esse pacote, isto é, carrego e anexo esse pacote no caminho de busca, eu posso simplesmente digitar o nome das funções, que essas funções estarão disponíveis para mim no meu ambiente de trabalho. Então, a instalação significa inserir esse arquivo que está lá no repositório do CRAN e colocar no meu computador, na biblioteca do R, daquele conjunto, naquele diretório que tem um conjunto de pacotes. E para eu utilizar no meu ambiente de trabalho, ou seja, no console, digitando as linhas de comando, eu preciso carregar e anexar. Isto é, disponibilizar no caminho de busca. Vamos entender um pouco mais esse detalhamento. Como é que a gente anexa um pacote? Anexar um pacote significa utilizar as funções library ou require. Não vamos discutir um pouco sobre as diferenças que existem entre essas duas funções, mas nós vamos dar um detalhamento quando nós formos falar em desenvolvimento de pacotes mais à frente, nos próximos módulos, que nós temos uma pequena diferença sobre essas duas funções, mas se você utilizar aqui qualquer uma delas, para esse momento você estará carregando e anexando ao mesmo tempo esse pacote no seu ambiente de trabalho. Significa então que você está colocando o seu pacote no caminho de busca. Colocar o seu pacote no caminho de busca, você está criando momentaneamente um ambiente em que esse ambiente tem todos os nomes que você criou, que você ligou aos objetos criados dentro desse pacote. E aí você tem acesso rápido a isso. Basta digitar o nome, que aí o R vai procurar no caminho de busca onde é que está esse objeto que está associado a esse nome que você está digitando, que no caso pode ser uma função, um conjunto de dados, etc. Então nós vamos utilizar essa função, library. Como é que eu sei o caminho de busca? Quais são os pacotes, ou melhor, os ambientes que estão no meu caminho de busca? O primeiro nome que nós temos aqui é o nosso ambiente global. O ambiente global é o primeiro ambiente que nós temos no nosso caminho de busca. O caminho de busca, nós vamos dar também um detalhamento maior nas próximas aulas. Ele é como se fosse um caminho hierárquico de ambientes de onde o R vai procurar os nomes associados a objetos. Então, o primeiro ambiente que o R vai procurar sempre será um ambiente corrente, e geralmente um ambiente corrente, que é aquele que a gente trabalha, vamos dizer, no ato de criar determinados objetos, para nós vai ser o ambiente global. Pode surgir que o ambiente corrente se modifique quando a gente está dentro de uma função, e aí nós temos ambientes específicos que a gente chama de ambientes funcionais, em que o ambiente corrente passa a não ser um ambiente global para aquele momento, Mas, de um modo geral, o nosso ambiente corrente será um ambiente global. Isso significa que, na hora que você digitar um nome no console, o primeiro ambiente que o R vai atrás vai ser no ambiente global. Existe algum nome desse que você digitou que está aqui no ambiente global? Se não existir, ele vai passando para os próximos. Eu não vou falar aqui agora o que é que significa cada um desses outros ambientes, porque isso aí nós temos temas para a próxima aula. Bem, então eu vou usar essa função search. Search, eu tenho acesso ao caminho de busca. Quando eu carrego, ou melhor, uso a função library e digito o nome do meu pacote que já foi instalado, quando eu digito novamente search, nós vamos perceber que após o ambiente global, nós temos um ambiente que se chama sempre a estrutura
package, o nome desse pacote. É nesse local em que eu tenho uma cópia dos nomes que estão lá no meu pacote, em que esses nomes se ligam a objetos. Então aqui, quando eu percebo que o meu pacote está no caminho de busca, eu posso simplesmente digitar o nome das funções e eu tenho acesso a elas. Então, por exemplo, uma vez que eu carreguei o pacote, ou melhor, não carreguei, mas anexei no caminho de busca, eu simplesmente digito o nome de uma função, por exemplo, giveMidRangeMCP, e aqui, nesse caso, eu tenho acesso à interface gráfica desse pacote, né? Não quer dizer que todos os pacotes tenham interfaces gráficas. Nesse caso aqui, nós desenvolvemos uma interface gráfica para as funções que estão nesse pacote. E aí, de modo mais fácil, os usuários podem acessar por meio de botões a execução dessas funções. Agora, nós temos um outro caminho, que é, quando eu uso o library, duas coisas acontecem: o carregamento e a anexação ao caminho de busca. O carregamento, ele não tem um acesso rápido ao nome das funções. O carregamento só torna disponível a função, mas falta eu saber para onde eu vou apontar, que nome eu vou chamar. Na realidade é assim, quando eu digito o nome, como é que o R vai conhecer se ele não está no caminho de busca? Bem, se eu não quero utilizar o library, que é essa função require, que significa chamar todos os nomes que estão no pacote para o meu caminho de busca, e isso está disponível para mim, eu quero chamar apenas uma função específica, um nome específico. Então eu vou usar o operador ... Usar o operador ... faz com que eu não insira todos os nomes que estão no meu pacote, isto é, todas as minhas funções, no caminho de busca. Vejamos, para nós sentirmos a diferença. Vamos aqui novamente. Eu comecei de novo o meu ambiente de trabalho, usei a função search, está aqui o meu caminho de busca. O meu caminho de busca, após feito isso, eu vou utilizar o operador ... Utilizando o operador ... eu acessei agora uma outra função chamada mrWrite, em que após um objeto que armazena uma análise específica desse pacote, eu estou utilizando a extensão LaTeX para que ele exporte para mim as linhas de comando do editor LaTeX para eu construir uma tabela dos resultados dessa análise. Então, simplesmente eu pego essas linhas de comando e coloco lá no meu editor de LaTeX e aí eu já vou ter disponível uma tabela com esses resultados. Observe agora que eu vou novamente pedir o search. E observe que após o ambiente global não aparece mais o nosso pacote. Significa que ele não anexou esse pacote ao caminho de busca. Se eu digitasse aqui alguma outra função simplesmente pelo nome dela, me retornaria um erro. Porque ele vai dizer, esse pacote, esse nome, não existe no ambiente global. Por quê? Porque esse pacote ele não está no caminho de busca. O caminho de busca é o caminho, ou melhor, é o conjunto de ambientes em que eu faço cópias dos nomes dos pacotes que estão dentro dos pacotes para ter acesso às funções, por exemplo. Que situações eu devo utilizar o anexamento ou o carregamento? Então perceba, o que pode acontecer é que quando você tem um caminho de busca, você pode ter nomes repetidos em ambientes diferentes. Como é que o R vai conseguir controlar ou organizar? Vamos supor que vocês têm, no ambiente global que vocês criaram, você tem um determinado nome que ele é um vetor escalar, ou seja, de comprimento 1. E você tem dentro do pacote
por exemplo, o magreTR, esse mesmo nome, só que é uma função. Na hora que você digita o nome, o primeiro ambiente que o R vai atrás vai ser o ambiente global. Depois, se não tiver esse nome no ambiente global, ele passa para o próximo nome. Então, se você digita o nome, nesse caso, que é igual para esses dois ambientes, aonde é que o R vai atrás inicialmente vai ser na hierarquização do caminho de busca. Então, dessa forma, nós temos que ter cuidado que nem sempre utilizar o anexamento pode ser interessante, porque você pode ter conflitos de nomes em ambientes. E na hora de chamar esses nomes, para especificamente chamar os objetos, ou funções, ou dados, você pode ter conflitos no seu script. Então você tem que saber se é interessante para esse momento anexar ou não anexar, porque uma outra situação você pode carregar, ou seja, utilizar o operador ... Vocês vão perceber que o código estará mais limpo quando você tem a definição clara desses dois conceitos, anexamento e carregamento. As implicações estão nesse sentido do que nós discutimos. Então, foi isso que nós queríamos falar nessa aula de hoje. Então, que fique claro, quando você usa o library, a função library, ou require, ela especificamente carrega e anexa esse pacote. Ou melhor, eu posso simplesmente dizer que eu anexei o pacote ao caminho de busca. Anexar, antes o procedimento já automaticamente carrega essas funções. Ele já disponibiliza essas funções. Agora, para que ela fique mais fácil para o usuário, eu tenho que anexar o caminho de busca. É isso e até a próxima. Olá, eu sou o Ben David. Estamos aqui para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 21, Namespace de um pacote. Para mais detalhes sobre essa videoaula, acesse a página do curso bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação, você vem em Material e na subseção Básico, você tem acesso à página desse módulo. Aqui no sumário, vocês podem ter acesso a esse material da aula de hoje, que é o namespace de um pacote, em que aqui você tem um detalhamento maior sobre o que nós iremos discutir sobre esse tema. Na aula sobre pacotes e na aula anterior, nós falamos e complementamos sobre a estrutura básica de um pacote, a instalação e a anexação desse pacote ao caminho de busca. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse arquivo da estrutura básica de um pacote, que é o namespace, em que ele é extremamente importante e, de certa forma, complexo para o entendimento sobre pacote, porque é por ele que nós determinamos quais as funções serão exportadas para que o usuário tenha acesso após eu disponibilizar no caminho de busca e quais as funções que nós importamos de outros pacotes. Então, essa estrutura ela vai criar para nós um ambiente de namespace, que é o ambiente desse pacote, que a gente chama namespace, que é uma forma com que o R não se confunda como o que nós falamos na aula anterior, que quando nós anexamos uma função, ou melhor, um pacote no caminho de busca, pode acontecer que eu tenha o mesmo nome em ambientes diferentes. Então, pode haver conflito na hora de eu digitar o nome e acessar o objeto específico que está ligado a esse nome. Então, isso dentro do pacote, para que não haja conflito, é graças ao namespace, em que ele consegue ligar os nomes aos objetos específicos e que não haja conflito lá no caminho de busca.
Vamos lá. Então, como falado, o namespace ele é um componente do esqueleto básico do pacote. Antes, já falamos isso na aula sobre pacotes, o namespace ele não existia nos primeiros pacotes. Ele veio ao longo da evolução do ambiente R, ele foi inserido nos pacotes para que nós tivéssemos um controle maior sobre as funções com as quais o pacote utilizava. Então, o objetivo básico que esse arquivo faz é exportar funções e importar funções de outros pacotes. E ainda mais, inibir funções internas que eu não quero disponibilizar no caminho de busca. Isso, mais uma vez, para que evite conflitos de nomes. Vamos lá para uma aplicação básica para que vocês entendam isso que nós estamos discutindo e que vocês também reflitam sobre aquilo que nós falamos na aula anterior sobre o caminho de busca. Então aqui eu vou escrever no meu ambiente de trabalho, isto é, vai estar no meu ambiente global, uma função chamada dim. E essa função ela vai receber, quer dizer, vai ser criada e ela vai me retornar apenas um vetor de comprimento 2, né? Vai me retornar dois elementos, 1 e 1 respectivamente. E aqui embaixo eu tenho uma outra função, em que essa função, anyRow, ela já existe e ela está no pacote base do R, que é aquele pacote que ele é instalado e ele já foi anexado quando você abre o R, ele já é um pacote que já está instalado e que tem as funções mínimas para nós podermos trabalhar com análises ou a questão de trabalhar com os objetos de um modo geral. Então, nós temos essa função que está lá nesse pacote, que é o anyRow. Já está anexado, né, no caminho de busca, eu só digito o nome e está aqui o corpo da função. Quando eu digito o nome, ela ainda aparece para mim o identificador da memória e me dá o ambiente. O ambiente é o namespace base, que eu falei para vocês, que todo pacote, por causa do arquivo namespace, cria-se um ambiente também chamado namespace, só que namespace base. E aqui dentro, perceba de function, que é a função que cria essa função anyRow, nós temos também uma outra função que se chama dim. O que é que nós podemos achar o que é que acontecerá quando eu digitar dim mtcars? Bem, você pode pensar que é o seguinte, o que é que vai acontecer? Eu criei uma função chamada dim, e aqui nós temos uma outra função chamada anyRow, e dentro dessa função anyRow nós temos também uma função chamada dim. O que é que acontece o processo dentro de uma função? Como nós também discutimos e vamos discutir mais à frente. Aqui nós temos um ambiente momentâneo e se os nomes não forem encontrados nesse ambiente momentâneo, o próximo ambiente que o R vai atrás desse nome vai ser no ambiente global que nós mostramos na aula anterior sobre o caminho de busca, que era o primeiro ambiente que o R iria procurar o nome. Então, desse modo, a gente poderia pensar, na hora que eu digitasse dim mtcars, independente do argumento que está aqui dentro, perceba que o R tem um X, ele deveria retornar para mim 1 e 1, né? Nesse caso, dim mtk 1 e 1. Bem, na realidade, quando eu digitei dim, quero só retornar o raciocínio que eu estou falando, né? O que acontecerá com dim mtcars? Ele vai me retornar 1 e 1. Beleza? Agora, quando eu digitasse anyRow, o que era que ele deveria fazer? Bem, eu vou entrar no corpo da função, uma vez que eu dei o argumento,
digitei, quer dizer, a próxima linha de comando é a função dim, ele deveria fazer o quê? Aqui dentro não existe, não foi criado uma função chamada dim. Então, se não existe um nome chamado dim, porque aqui o corpo da função está aqui, qual o outro ambiente que ele deveria ir atrás? E o ambiente global. Como isso aqui foi criado no ambiente global, ele deveria acessar essa função e me retornar 1 em 1. Mas aí o que acontece? Quando eu digito anyRow, ele entrou nesse... eu inseri esse argumento mtcars, que ele é um data frame. Aqui até então a gente não precisa estar preocupado com isso, que também já está disponível para nós no caminho de busca. Me retorna 32. Aí você fica, mas por que ele não acessou a função dim que me dá um vetor de comprimento 2, 1 em 1? É graças ao namespace. Por quê? Observem comigo. O namespace, e aí nós vamos ver também na aula sobre ambientes, o namespace, ele é um arquivo que ele cria dentro do pacote um ambiente chamado namespace, base. Esse ambiente, ele armazena todos os nomes criados pelo pacote e todos os nomes que nós estamos importando de outros pacotes. Então vai ser pelo namespace que o acesso das funções dentro do pacote não vá diretamente para o ambiente global. Então, é o namespace que faz com que os nomes criados dentro do pacote se liguem aos objetos realmente que nós queríamos associar esses nomes. Se assim não fosse, tudo que tivesse dentro do nosso pacote, ele iria acessar primeiro o ambiente global e tudo que fosse escrito no ambiente global poderia gerar conflitos nas funções internas dos nossos pacotes. Porque quem me garantiria que os nomes que estão dentro dos meus pacotes não poderiam ter sido inseridos ou criados por algum usuário? Para que isso não gere conflito, é graças a esse arquivo que os nomes criados dentro dos pacotes realmente se ligam aos objetos que nós queríamos associar. Então, por isso que o anyRow aqui, ele volta 32, porque ele vai em busca da função dim, de fato, que ou o pacote criou lá dentro, ou ele chamou de outro pacote, a função que ele queria associar esse nome dim. E aí ele retorna o comprimento, como aqui eu digitei colchete 1L, ele está pegando a primeira dimensão, porque esse dim aqui, não sei se vocês se lembram, é uma função que nos dá o atributo da linha e coluna, por exemplo, de uma matriz ou de uma array, dependendo da situação como for. Então, nesse caso aqui, ele me voltou 32. Possivelmente, isso aqui é um data frame ou pode ser uma matriz, dependendo do que seja, que tem 32 linhas, por exemplo, né? Então, ele acessou exatamente a função de interesse que, de fato, ele queria ligar, associar, né, a esse nome, e não foi atrás do dim criado no ambiente global. O que nós temos é que quando nós criamos na construção de um pacote, por exemplo, você vai utilizar o RStudio, que é a forma mais simples hoje de criar um pacote, criar aquela estrutura mínima. Quando você acessa o namespace, vem essa linha de comando aqui, que ela não é uma linha de comando escrita em linguagem R. Ela tem uma diretiva específica, né? Muito próximo da linguagem R. Então, essa linha de comando aqui significa que todas as funções que estão criadas no seu pacote,
elas serão exportadas para o caminho de busca quando você anexá-la, a menos daquelas funções cujo nome se inicia por um ponto. Então essas não serão exportadas, todas as outras serão. Qual é o problema de você, quando está desenvolvendo um pacote, ter essa linha de comando? É que tudo vai ser exportado. Então pense que você tenha aí não sei quantas funções que não necessariamente era para ter sido utilizada para o usuário, né? Porque tem funções internas que você utiliza como função auxiliar para preparar, sei lá, uma outra função que é a minha função principal, e que lá dentro a função principal ela chama essas funções auxiliares para concluir o que se almeja, né? O que se deseja. Então não precisaria exportar essas funções internas. Mas aí quando você põe essa linha de comando nesse arquivo, que nós estamos pensando como desenvolvedor de pacote, todas as funções vão ser exportadas. Isso não é aconselhável. E se você observar, grande parte dos pacotes evitam essa linha de comando. Mais uma vez, para que se evite conflitos de nomes no seu caminho de busca e, por consequência, na execução das suas linhas de comando. Era isso que nós queríamos falar para vocês sobre a importância do namespace e o que ele contribui para o bom funcionamento das funções dentro do R por meio dos pacotes. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, se tiver, deixe aqui no chat dessa videoaula ou entre em contato pelas nossas redes sociais. E até a próxima.